Fala pessoas, dia 15/5, quarta-feira, e vamos às notícias porque o mundo não para. E hoje temos o quê? Temos Lavrov falando que a eleição de Lula deu novo fôlego para países da América Latina e do Caribe. Falou da África do Sul e falou, que são parceiros tradicionais da Rússia e da China. Isso aqui eu quero deixar claro para vocês o quê? Teve gente que acreditou, que uma vez o Putin estava do lado da direita, sendo que comunistas, eles nunca largam um ao outro, A fidelidade entre o comunista é algo muito valioso, porque o comunista não costuma perdoar traições, Então o que vemos aqui é porque tem muita gente desinformando, falando, não, é que o Lula, na verdade, está do lado dos Estados Unidos, sendo que, na verdade, é o quê? Está tão ao lado dos Estados Unidos como o Biden está do lado da China. Existe uma negociação por serem esquerdas, mas nunca uma fidelidade absoluta. Vamos falar do Putin e da China também no final do vídeo, Mas vamos falar também dessa parceria fantástica, Seguindo aí o fluxo. Banco do BRICS vai destinar 5,7 bilhões, você sabe o que é bilhão? A reconstrução do Rio Grande do Sul, anuncia a Dilma, E o pessoal achando a coisa mais incrível. A Dilma é uma das maiores figuras políticas desse país. Este é um governo que funciona. Infelizmente, uma política à frente do seu tempo foi derrubada por não compactuar com corrupção. Olha essa coisa, é maravilhoso. Bolsonarista não tem um minuto de paz, achando que a gente está completamente perdido com essa notícia. A presidente Dilma é guerreira, Dilma é gigante, Todo mundo falando maravilhas. Só que aí vem o detalhe. O pessoal, vão tentar achar defeito. Não é defeito, mas olha só. Dilma anuncia que o Banco do BRICS vai liberar 5,7 bilhões em empréstimos, Lembre-se, o governo, o Estado, ele nunca vai sair perdendo, Só a população perde. Então, o empréstimo vai ter que ser pago um dia, E aí, como é que será pago isso aí? Será que vai ter juros? Como é que será? Será que o dinheiro brasileiro vai ser usado aí para pagar toda essa dívida? Esse dinheiro, que vai chegar no Brasil para o Rio Grande do Sul, será utilizado mesmo no Rio Grande do Sul? Cara, é muito interessante toda essa movimentação e como o pessoal é inocente, É a mesma coisa que você falar assim, nossa, que maravilha, eu pedi um empréstimo do banco, ele me emprestou, eles são incríveis. Só que aí você vai ver, não tem um monte de meme falando que você pega um empréstimo, aí você vai ver quanto de juros dá, você paga, sei lá, mais que o dobro do valor, do que você pegou. Pois é, Temer vê a oposição com sede para destruir. E o Temer, assim como o Alckmin, cada vez assim, e parece o Biden, fracos contra o comunismo, tá falando mal da oposição. E aí o que acontece? O pessoal da esquerda, nunca pensei que teria de concordar com o Temer. E o pessoal começa a concordar com o Temer, sendo que lá para 2015, 2016, o Temer era golpista, agora virou herói. Por isso que eu falo que tudo é cíclico. Daqui a pouco, não tem aí um ministro que o pessoal da esquerda adora e ama? Pode ser, Depende da situação. Pode ser, existe uma possibilidade deles virar o vilão do nada, Porque o Lula, ele tem um tempo de mandato aí que pode ser que ele não fique tanto até o final. Pode ser que ele seja atacado por questões políticas aí do Congresso, Enfim, um monte de coisa pode acontecer. Do nada, heróis viram vilões. E a esquerda é muito mais inocente, ela fica dançando para um lado para o outro. A gente vai falar aqui da mídia, grande mídia, que a gente avisou aqui. Falamos, olha, pessoal da mídia, da Folha, do Globo, todos esses caras têm preço e são amigos do rei. Se não virar amigo do rei, se não recebeu o suficiente, e também viram inimigos. E a esquerda vai ficar órfão, O Brasil vai bem, diz ex-ministro Luiz Fernando Furlan, falando lá no LIDE, a gente conversou do LIDE aqui, que o Moraes não quis ir, teve vários problemas, mas lá falou que o Brasil vai bem. O Brasil vai bem, galera, Pergunto para vocês, o Brasil é um país que tá tudo tranquilo, suave? Em Nova York, Marcos Pereira diz que regulamentação das redes sociais é prioridade do Congresso, que realmente é algo que eles falam que precisa. Por que precisa? Como diz o povo aqui, eles não querem acabar com as mentiras, mas sim esconder as verdades. Tem gente que está acordada, outros estão dormindo. Como eu sempre mostro esse meme aqui, e se estivéssemos sendo manipulados? Aí o cara diz, imagine, eles já teriam falado no jornal, Logicamente, o jornal, a TV, vai falar para a população a verdade, Imagina ser ingênuo dessa forma. Eu, na verdade, eu faço uma leitura aqui das redes, mas eu sempre pontuo detalhes, Mas eu digo para vocês, nunca, por mais que às vezes o jornal jogue meias verdades, como a Folha às vezes joga umas verdades em relação ao Lula, nunca a realidade
pura e bruta será dita em um grande jornal, tá? Rio Grande do Sul, fake news contaminam redes e 70% das menções ao exército são negativas. O exército ele decidiu ficar do lado da esquerda no final, né? Antigamente era o quê? Pessoal de direita na porta dos quartéis. O que aconteceu? O pessoal pôs um monte de gente no ônibus e mandou prender, né? A gente meio que deixou claro aqui esse negócio de tomar cuidado, tá? Porque às vezes você acredita que eles são heróis, mas pode ser que eles estejam do outro lado. E eles decidiram o outro lado. Só que o outro lado também não gosta muito dele. Então 70% das menções ao exército são negativas, por quê? Porque ainda tem o pessoal da esquerda que nunca gostou do exército, tem o pessoal da direita que se sentiu traído, e alguns poucos ainda estão agora seguindo o fluxo da nova... A esquerda, como chegou aí, está defendendo os militares. A gente vai ver grandes influenciadores que fazem isso, como Felipe Neto. Ó, as forças de segurança salvaram mais de 50 mil pessoas, agora estão enfrentando o crime em áreas inundadas, né? Forças de segurança. Então, 50 bi para recuperar o Rio Grande do Sul, Forças Armadas e FAB trabalhando sem parar. Então, Felipe Neto falando que Forças Armadas estão trabalhando sem parar. Eu não sei se ele já falou mal, né, do exército, mas talvez sim, viu? Talvez sim. Então o que você vê aqui é o quê? O pessoal da esquerda está mudando, né, o discurso. Antigamente eram inimigos das Forças Armadas, o pessoal da esquerda agora vai elogiar as Forças Armadas, porque estão do lado dele. Uma coisa interessante de falar do Felipe Neto é isso aqui, ó. Felipe Neto publica a lista de vitórias judiciais, Malafaia, Nando Moura e outros. Felipe Neto demonstrando aí muito poder, né? Falando de uma lista de processos muito grande. Alguns aqui, né, acabou se ferrando porque não tem tanto dinheiro, mas o Nando Moura da vida, 39 mil pro Nando Moura não é nada, né? Porque a monetização do Nando Moura, você acha que ele ganha quanto com aquela quantidade de visitas? Mas com certeza o Felipe Neto demonstra aí certo poder. Eu falei que ele seria um agente político e ele foi pra cima de pessoas que tem gente ali, né, que você pode ver até como ele comentou, né, que fez vaquinha e porque não tinha dinheiro, né? Ainda continuam fazendo vídeos e tal, mas enfim, essas pessoas tiveram problemas, tá? E por que isso aí é ruim para a direita? Porque pessoas, inclusive tem um cara ali que era da CUT nessa lista, o pessoal não cita, mas era da CUT, tá? Essas pessoas às vezes ganham com o engajamento da coisa, da briga, da treta, do processo, até ganha mais dinheiro do que a própria indenização, mas o problema de tudo isso é o quê? Que eles dão mais moral pro Felipe Neto. Então eles acabaram perdendo. Olha a Fontinelli, 200 mil tendo que pagar, essa aí se ferrou. Eu acho que ela deve ter dinheiro, mas deve ter dado um trabalho para ela tremendo, tá? Então o Felipe Neto ele virou um agente político, né? Ele consegue assim engajar bastante. Ele, para você ter uma noção, para ele enfrentar o Arthur Lira não é brincadeira, né? E aí você vê muita gente aí acabando, que ele pode esfregar na cara, olha, eu venci, tá? Claro que pessoas como ele vai me bloquear, entendeu? Porque eu não vou deixar margem pro cara me processar, né? Você tem que saber o que falar, porque às vezes uma estratégia de você enfrentar politicamente alguém, dependendo do que você faz, você acaba o quê? Apenas dando margem para ele ir para cima de você, te processar, ganhar e depois esfregar. Olha só como são perdedores. E aí você percebe, o contra-direita às vezes não sabe agir, tá? E quem sabe agir, acontece como acaba sendo apenas bloqueado. Eu não tenho alcance porque o povo não gosta de gente com pé no chão, gosta de show, gosta de grito, gosta, né, de coisas fúteis, e aí me vê aí, eu sou bloqueado pelos maiores nomes da esquerda. Mas é isso aí, é a vida, né? A direita teria que aprender a agir como a esquerda. Eles são todos mais polidos, eles agem estrategicamente e têm muitas armas, né, a seu favor que dão essa possibilidade de eles agirem de diversas formas. Mesmo eles podendo ser um pouco mais agressivos, eles não vão dar margem, tá? E a direita sempre dando muita margem, tá? Mas enfim, olha só, condenados do 8/1 quebram tornozeleira e fogem do país. Foi outras pessoas que eu falei. Tome cuidado. Às vezes os caras te chamando aí para você ir a tal lugar e é uma grande armadilha. Só que o povo se perdeu completamente, né? Quantas vezes me chamaram, não, você tem que ir. Eu te falei, tem que ir por quê? Vai dar resultado ou vai dar problemas? Deu problemas. E essas pessoas que têm na média 50 anos aqui estão quebrando a tornozeleira e fugindo do Brasil, porque a vida deles acabaram no Brasil, né? Eles acharam que estavam fazendo uma grande coisa contra a esquerda, né? Movimentos que mais ou menos são revolucionários, que se forem feitos de forma errada não vão dar frutos nenhum, e acabaram perdendo as suas vidas de certa forma no Brasil, tá? Ao menos 51 pessoas suspeitas de participar dos atos golpistas têm mandados de prisão em aberto ou fugiram após quebrar as tornozeleiras eletrônicas. Então eu falo, o pessoal vai tirar sarro, a patriota que foge do Brasil é a primeira vez que eu vejo, e tudo demanda estratégia, mas a direita brasileira é muito fraca em estratégia, porque às vezes eles se movimentam para tentar fazer algo que eles acham correto,
mas não dá fruto nenhum. Por exemplo, homem que utilizou o Zanin no aeroporto grava retratação por ofensas. E na retratação não foi coisa boba. O cara falou que, eu falei que era um mau advogado, muito pelo contrário, ele é incrível. Não é só desculpas, o cara meio que elogiou o Zanin. O pedido de desculpas é humilhante, né? E como é que fica? O pessoal dá risada. Como bom bolsonarista, rega quando chega a lei, etc, etc, etc. Então, muita gente acha muito legal esse tipo de atitude meio que revolucionária, que, no fim, não dá resultado nenhum. Você pode até gerar engajamento nas redes sociais, mas dependendo de quem for a personalidade de esquerda, você está ferrado pro resto da sua vida, ou é humilhado totalmente. E qual é o fruto? Absolutamente nenhum. Por isso que a esquerda ela age sempre no quê? No que realmente faz sentido. Então eles perderam em 64, eles passaram décadas se fortalecendo e agindo de uma forma extremamente paciente. Quando chega 4 anos de Bolsonaro, o pessoal é completamente, vamos dizer assim, apressado, sem nenhum tipo de estratégia. E aí quando a gente avisa, quando a gente tenta alertar, a gente sai de ruim. Não, que você não está do lado certo. Não, como não estou do lado certo? O Bolsonaro ainda me segue, né? Então você vê aqui, Lula me bloqueia, Bolsonaro me segue. Esse canal é o quê? Simplesmente é um canal esquecido, logicamente, por tentar conscientizar as pessoas de como é que seria uma luta de igual para igual para a esquerda, mas infelizmente o Brasil, a esquerda, na sua maioria, não é à toa, tá? Toffoli põe fim à ação que pede a prisão de Alexandre de Moraes. Hoje o vídeo tá meio, ríspido em relação à direita, porque justamente isso aqui. Eu lembro de muito canal que tinha aí 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, porque o cara colocava assim na chamada: Alexandre de Moraes preso amanhã. É o que mais você via na direita durante esses 4 anos. E aí você vê que a própria família aí do Clériston da Cunha, que inclusive o Thiago Pavinato, que é outro cara que atacava a direita, hoje é abraçado, o que mais tem hoje é social-democrata sendo abraçado pela direita, tá? Aí eles colocam isso aí, você acha que ia dar alguma coisa? Né? Mas é sempre, você vê quando o canal chega e fala assim: olha, não vai dar certo isso aí, os caras param de assistir. Aí chega um canal e fala assim: Moraes preso amanhã, tem 400 mil pessoas, porque a direita brasileira fica só no wishful thinking, ou seja, é só aquele desejo, aquele sonho, aquela coisa mágica de que as coisas, se você pensar, se você gritar, se você berrar, vai dar certo, sendo que estratégia nunca é colocada em pauta. E é isso aí que acontece quando tem um pedido de prisão, tá? Então nunca pense assim: que fácil, é só pedir prisão do Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Entidade de São Paulo sugere desabastecimento artificial de arroz e feijão para especulação no Rio Grande do Sul, tá? Aí você vê que tem gente já, né, fazendo estratégias para, vamos dizer assim, tá faltando, por isso que a gente vai aumentar o preço. Teve aí umas postagens meio polêmicas dizendo que não, que tem que aumentar o preço porque tem que regular o mercado. Até pode ser, mas o problema não está faltando. Tá? Falam que teve sim uma safra, o governo não precisa importar nada, 83% da safra. Então o governo diz que precisa, as pessoas vão dizer que precisa para aumentar o preço, aí o governo vai lá e compra, né, de certa forma que dizem que não precisa, e só sai problemas na situação toda, tá? Desastre no Brasil, ao invés de mudar a cabeça das pessoas como é no Japão, tá? Pessoas se ajudarem, na verdade as coisas se complicam ainda mais, tá? Porque Brasil ele é errado. Governo propõe subsidiar arroz importado, o pacote custará até R$20, tá? Então você vê aí que o governo está fazendo suas movimentações e risco de farra fiscal com medidas de ajudar o Rio Grande do Sul preocupa economistas. É uma coisa que as pessoas não vão querer comentar no momento, porque é uma situação muito crítica, mas você acha que não acontece? O que aconteceu em 2020? O que aconteceu com respiradores? O Brasil é complicado, não é? Né? Olha só, criminosos aproveitam enchentes e furtam 2 milhões em produtos de mercado no Rio Grande do Sul. Inaceitável. Então ela falou que estava fechado o mercado, estava com cadeado, abriram, levaram absolutamente tudo. Tanto que levaram até o forno, pia, né? Ela tinha montado uma padaria, levaram tudo. Porque aí, o que acontece? É uma crise tão grande de que qualquer coisa vão falar não, que precisava, que o povo precisava. Mas os caras se aproveitam. Então o Brasil ele é o único país que, diferente do Japão, as pessoas, quando tem um desastre, se ajudam. Aqui no Brasil, quando tem um desastre, boa parte da população até começa a fazer o errado. Eu sei, aí você vai falar assim, não, tem muita gente que ajuda. Só que esse é o grande problema. Não deveria existir uma coisa dessas aqui. Nunca. Num país como o Japão, não existe. Tá? Eu tento pegar o melhor exemplo do mundo para tentar jogar com o Brasil, para vocês sempre quererem, sempre buscar, né? Sempre buscar o melhor para o Brasil.
E por isso a cobrança é necessária, a conscientização é necessária. População se revolta e a equipe do Fantástico é hostilizada no Rio Grande do Sul, tá? Isso significa o quê? Acordar das pessoas, porque a Globo, ela fica muito tempo, né, fazendo sempre algo contra o povo, né? A população é contra um político, eles vão lá e fala que o político não deve nada à justiça. Usa assim de eufemismo, de, vamos dizer assim, faz umas artimanhas para poder falar algo que é completamente contrário ao que a população pensa, né? Boa parte da população. E por isso você vê que eles ficam mal vistos, tá? Harp, a teoria conspiratória na tragédia do Rio Grande do Sul. Mais uma vez o pessoal fazendo matéria sobre teoria conspiratória, tá? E como eu sempre falo da questão da mídia, toda vez que a mídia vem e tenta explicar alguma coisa que na verdade pouca gente até estava questionando, aí que eu fico mais com pulga atrás da orelha, entendeu? Porque verão de 2023 foi o mais quente no hemisfério norte em 2000 anos, tá? Realmente foi, tá? Um negócio absurdo em São Paulo. E é aquilo, eu não sei, a gente conversou um pouco, né? Eu achei algumas notícias inusitadas sobre esse tipo de ferramenta que é utilizada, dizem, como diz a matéria aqui do BBC, para estudos sobre a ionosfera. Eu, sinceramente, ainda não tenho certezas, mas eu tenho muitas dúvidas e questões que a gente abordou no último vídeo exclusivo, tá? Deputado propõe imposto de 45% sobre compras de $50, tá? E os caras não cansam e vão tentar ao máximo colocar. Então, se você quer comprar alguma coisa no AliExpress, faça-o agora, abaixo de 50, porque acima de $50 é insuportável o imposto, é o dobro do preço. Homem condenado por estupro é preso novamente pelo mesmo crime em São Paulo, tá? E ele aqui, o homem de 48 anos, foi preso. E aí tem a vítima, tem a idade da vítima, nem vou falar alguns termos aqui, tá? Pra você ver o quanto que o Brasil é ridículo, tá? Eu sei que eu só pareço chato às vezes falar tão mal do Brasil, né? Tão mal das coisas que acontecem no Brasil. Mas se você ficar achando que você tá no paraíso, um dia, né? Coisas horríveis podem acontecer com você. E quando acontecer, a sua vida já era, tá? Você nunca mais será o mesmo. Então pense bem e tente cobrar dos políticos e de seus vizinhos, de pessoas próximas a você, alerte e informe o quanto o Brasil é patético, tá? O jornalista do The Times, que quase foi expulso do país após reportagem sugerir que Lula era alcoólatra, tá? Isso aqui, bizarro essa matéria do Globo. Até o pessoal aí, né, acabou questionando. Não entendi por que retomar essa história agora. Bom, entendi sim. Eu falo, pode ser que daqui a um tempinho os lulistas, a esquerda que estava adorando a Folha, o Estadão e até mesmo o Globo, pode ser que vão ficar órfãos, vão ficar sem jornais para poder aí fazer a militância, a não ser a revista Fórum, Carta Capital, né, e outros aí, só vão ficar nesses portais, tá? Barroso diz que IA escreverá sentenças jurídicas em breve, entendeu? Então vocês podem se preparar. Deu uma testada hoje no GPT, no chat GPT, o 4, versão quarta, e vou dizer para vocês que tá bem melhor, né? Porque isso aqui, ó, IA supera piloto em teste da Força Aérea Americana. Porque a IA, por que vai superar o piloto? Porque a IA ela não precisa lidar com emoções, ela não precisa lidar com força G, que dá o G-Lock, né, que você perde a consciência acima de 4 a 6 forças G, você começa a fazer um loop, por exemplo, no avião com a força G de 6 ou 7, o sangue desce do cérebro e você acaba, né, apagando, perdendo a consciência. A inteligência artificial não tem nada disso. O único limite dela é a estrutura do avião, né? Você não pode fazer uma manobra absurda que vai acabar afetando, né, a aeronave. Mas fora isso, cara, claro que a IA vai vencer pela sua frieza, exatidão, sem perder consciência e não cair em emoções. Maduro diz que Milei quer transformar a América Latina em colônia dos Estados Unidos, né? Mais ou menos, tá? É lógico, né, que o Milei, ele não é um cara do comunismo, ele é um globalista, que fez algumas mentiras, contou algumas mentiras aí na campanha, depois o pessoal acordou pra vida, na época que eu falava o pessoal ficava chateado, mas é claro que ele vai ser contra o Maduro, mas assim como ele falou que seria contra a China, acabou fazendo grande aí parceria em certos aspectos. E o ator do Senhor dos Anéis chama Milei de palhaço, como não poderia, né, faltar o Viggo Mortensen falando aí, né, que é contra o Milei, falou que é um palhaço e fantoche da direita. Artista, ator, nunca sai do mesmo fluxo, tá? Estados Unidos irão quadruplicar imposto sobre veículos elétricos da China em nova rodada de taxação. Como eu falei no último vídeo, os Estados Unidos, a China acusou os Estados Unidos de ser contra o meio ambiente,
por causa disso aqui. Mas os Estados Unidos está fazendo isso aqui, não por causa do meio ambiente, está fazendo isso aqui para não deixar produto da China chegar nos Estados Unidos. Por isso que esse quadruplicar é para realmente impedir que as pessoas comprem um produto chinês nos Estados Unidos, tá? Simples, tá? Relatório aponta a mobilização pré-guerra da Venezuela na fronteira com a Guiana, e aí você pode ver que, sim, eles estão aos poucos fazendo um movimento. Quando o Maduro foi lá, conversou com o presidente da Guiana, o Lula deu uma intermediada, e eu falei pra vocês, isso aí é tudo um grande teatro, demora as coisas. O Putin, quando tinha aí esse negócio de invadir a Ucrânia, ficou anos ele falando que não ia invadir, mas toda a preparação está sendo feita, tá? Então fiquem ligados, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas a intenção é uma invasão, tá? Putin volta a visitar Xi Jinping em teste de parceria sem limites. Como eu falei no começo do vídeo, o Putin e o Xi Jinping são parceiros, tá? Comunista raramente se trai, e quando trai, o negócio é muito feio, tá? É só você lembrar aí do Stalin, né? Algumas pessoas que ele tirou das fotos. Então, quando tem treta no Partido Comunista, o negócio é muito feio. Então, por isso eles evitam o máximo brigar. E os Estados Unidos tentando, né, afastar a Rússia da China, né? Mas eu, sinceramente, acho uma grande ingenuidade. De qualquer forma, esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, muito obrigado. Lembre-se de apoiar o canal. Tem um link da Amazon. Navegou, comprou, ajudou o canal. E a gente vai conversando sobre as coisas da vida aí, né? Das notícias, para se informar. Porque quem não se informa é pego desprevenido. Então, é importante que você esteja sempre antenado, tá bom? Muito obrigado. A gente se fala e até mais.